O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu e insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de falarmos dessa linda história de fé dessa mulher cananeia, nós não podemos nos esquecer. Hoje nós estamos celebrando o nosso querido cura de Ars. São João Maria Vianney é o padroeiro dos sacerdotes, de todos os vigários. E São João Maria Vianney, ele nasceu em Darly, em 1786, na França. Ele foi um homem camponês, homem rude, foi proveniente de uma família simples, religiosa, um homem que viveu o seu chamado a Deus, né? Foi convocado para servir na guerra, né? Mas esse homem, São João Maria Vianney, ele não vai servir o exército, né? Ele é colocado como, vamos dizer, como um desertor, né? Ele chegou a ser um desertor do exército e um dia São João Maria Vianney, ele foi se ingressar no seminário, né? Como ele era um cristão íntimo de Jesus, servo de Maria, ele tinha uma vida penitencial muito grande. Então, São João Maria Vianney era um homem simples na sua forma de ver. E somente graças à vida de piedade é que ele conseguiu chegar ao seu sacerdócio, né? Porque não acompanhava intelectualmente os outros meninos, né? As exigências dos estudos de latim, filosofia e teologia. Era um homem profundamente simples, né? Começou a ler e escrever com 18 anos de idade. E o que hoje nós devemos aprender? São João Maria Vianney é ajudado por um antigo amigo vigário. Ele conseguiu se tornar sacerdote, aceitando ser pároco de uma pequena aldeia pagã chamada Ars. Esse lugar, ele tinha algumas características, né? Ele era um homem que vivia dobrado em oração diante de Deus e ele consumiu a vida dele durante 40 anos, ele foi se entregando a Deus e ele foi para esta cidadezinha de Ars e lá ele se tornou o cura de Ars, um homem que levou a mensagem do Evangelho a muitos corações. São João Maria Vianney, ele viveu até os 73 anos de idade e tornou-se para o povo não somente um exemplo de progresso e construção de fé, mas se tornou um grande santo, defensor da causa do Evangelho e um homem que curou muito o coração das pessoas numa intimidade profunda com Deus. Então, que São João Maria Vianney, ele seja o exemplo para todos nós sacerdotes, que seja aquele que na sua simplicidade se abandona profundamente à ação de Deus e com isso ele pode se tornar esse homem grande. Lembramos, meus irmãos, que ele foi ajudado por seu amigo vigário e Ars era uma cidade pagã, uma cidade
cheia de cabarés, de vícios, bebedeiras, e lá ele se torna uma referência na vida de muitas pessoas. Que São João Maria Vianney olhe por cada um de nós. Hoje, meus irmãos, o evangelho que nós ouvimos, ele fala para nós de Jesus indo, né, em Tiro e Sidônia, uma região pagã. E lá, o que o evangelista quer nos ensinar? Primeiro, que ele quer colocar o nosso coração, que Jesus leva o evangelho aos pagãos. Jesus vai viver uma experiência com a mulher, que ao vê-lo, ela cai ao chão diante do Senhor. E o que aconteceu? Jesus abre esse diálogo com essa mulher. A mulher se ajoelha diante do Senhor e pede pela cura da sua filha. A primeira atitude dessa mulher em adorar revela que ela prostra-se diante do Senhor e o adora. Ela vê a divindade em Jesus. Isso nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, muitas coisas. Ela se dobra porque ela tem fé e ela reconhece aquilo que talvez falte em muitos de nós, reconhecer Jesus como o único Deus e o Deus que é capaz de mudar a vida dela. Então, nesse diálogo, Jesus, olhando para ela, ele diz: não cabe tirar ao pão dos filhos para dá-los aos cachorrinhos. Parece uma palavra muito forte, mas havia um costume muito grande naquela época. Todos os pagãos, os cananeus, eles eram chamados naquele momento, né? Eles eram chamados de cães, mas como uma forma de que o cão ele não é capaz de mudar de vida, né? Então, Jesus, ele chama aqueles cristãos pagãos, né? E os pagãos, eles são naquele momento pessoas que não acolheriam a palavra de Deus. Então Jesus diz: não cabe tirar o pão dos filhos para dá-los aos cachorrinhos, né? Mas a mulher, olhando para o Senhor, ela vai dizer: mas pelo menos os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Para nos ensinar, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus ela pede a cura. O pão alimenta a vida. Jesus é o que alimenta a vida de todos nós. Jesus é o pão da vida. E ela reconhece Jesus como esse alimento verdadeiro. Então, ela se abandona no Senhor. Ela não é do povo eleito, aquele povo que tinha sido chamado por Deus. Ela não é da nação escolhida de Israel. Ela não é uma mulher que está nas igrejas todos os dias. Ela não era uma mulher que vivia buscando celebrações ou vivendo uma vida de espiritualidade. Mas tudo isso nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que existem cristãos pagãos e pagãos cristãos. Precisamos viver com uma fé autêntica, da mesma forma como essa mulher. Nós que estamos na igreja, meus irmãos, nós precisamos aprender a ter uma fé muito mais autêntica nesse Deus. Jesus vê a bondade naquela mulher. O homem vê a face e Deus olha o coração. E Jesus vê o coração daquela mulher e vê que muitas coisas são boas nela. Além de tudo, era uma boa mãe. Então ela reconhece em Jesus, não era batizada na fé do povo judeu daquele momento, mas ela tinha uma fé muito mais autêntica do que muitos e até muitos de nós nos dias de hoje. O que faz ela conseguir a graça diante de Deus é uma humildade diante de Deus e não uma autossuficiência. Nossa experiência real de Deus estará sendo autêntica quando nós permitirmos que seja quebrado dos nossos corações todo o nosso orgulho, toda a nossa prepotência e toda a nossa vaidade. A fé nos faz nos dobrar e reconhecer que Deus é capaz de mudar tudo na nossa vida. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos com essa mulher a vivermos profundamente e muito mais profundamente a nossa fé a partir do conhecimento que nós já temos de Jesus. E que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.